Boa tarde aos amigos da TV 247, boa noite. Começando aqui agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Boa tarde, Léo. Mais uma lambança do Bolsonaro para a gente comentar no dia de hoje. Ô, Léo, você me fala um acerto do Bolsonaro? Ô, Léo, o Bolsonaro não nos abandona, né? Porque realmente não falta assunto com ele. A de hoje realmente foi estarrecedora, né? Isso porque a gente ainda não superou a de ontem, né, Léo? Vamos ver qual vai ser a de amanhã. A de ontem, todo mundo sabe, era o vídeo escatológico, o vídeo pornográfico. A de hoje é o Bolsonaro dizendo que a democracia é uma concessão dos militares. Democracia e liberdade só tem aqui quando os militares deixam a gente brincar de democracia e liberdade. Léo, você viu isso? Ô, Léo, eu não vi, mas eu preciso concordar um pouco com o Bolsonaro, porque os militares são aqueles que possuem, no final das contas, o uso das armas. E o golpe de Estado no Brasil, ele fez com que os militares perdessem digamos que, esse compromisso que eles tinham antes com a sociedade brasileira de não usarem as armas contra a democracia. Então, digamos que no momento em que o Eduardo Cunha e o resto, né, Aécio Neves, Eduardo Cunha e o STF, que é com o Supremo, contudo, quando eles fizeram o grande acordo nacional e achavam que estavam tomando o poder, na verdade eles estavam perdendo o poder para aqueles que dão concessão do poder, que são os militares. Apesar de que é muito engraçado imaginar que o Bolsonaro fala uma coisa dessa a título de ofensa, isso faz um pouco de sentido. E quem fez com que os militares tomassem de volta o poder, ou seja, quem fez com que os militares não deixassem a democracia acontecer novamente foi exatamente os civis, né? O Eduardo Cunha, Aécio Neves, o Bolsonaro, essas pessoas aí. Você falou exatamente tudo, né? Na lógica dos militares, do Bolsonaro, os militares são o poder concedente. Eles concedem a democracia ao povo brasileiro de vez em quando. Aí o povo brasileiro brinca de democracia e fala, acabou a brincadeira, agora nós vamos brincar, nós vamos voltar a mandar, né? Tem aqui um comentário interessante, já é o seguinte, diz o Carlos Lima, né? Cuidado com o homem das armas. O homem das armas é perigoso, né, Léo? Você vive dizendo isso. Não é eu que digo, não. O Renato Russo já falava, o senhor das armas não gosta de criança, né? O senhor da guerra não gosta de crianças. E é exatamente o que acontece hoje, né? Os homens das armas, que lógico, dentro desse clube das armas, o Bolsonaro é só um massa de manobra que está conduzindo o Brasil nesse caminho, existe muita grana, existe pouco amor ao próximo e muito amor ao dinheiro. As pessoas tornam-se meramente meios para que esses donos das armas, eles consigam acumular cada vez mais riquezas, né? Não interessa quantos vão morrer, não interessa o tamanho da desgraça, o que interessa é que eles vão transformar pedaços de ferro em grandes riquezas. E eles têm feito isso com grande maestria, principalmente depois de um processo aí bem sucedido de imbecilização do povo brasileiro. Léo, vamos dar uma aula de democracia para as pessoas? Primeiro para o Bolsonaro, né? Depois para os eventuais bolsominions que estejam aqui nos acompanhando. A aula de democracia é uma nota do nosso amigo Aloysio Mercadante. Eu vou ler para você, mas ela é exemplar no seu conteúdo, né? Diz o seguinte, estou abrindo aqui, ó. Não são as Forças Armadas que estabelecem os limites da democracia. São a democracia e a Constituição que definem o papel e os limites de atuação das Forças Armadas na nação. A democracia é um sistema tão generoso e flexível que mesmo aqueles que são contra podem se manifestar e às vezes até se eleger presidente, diz ainda o Mercadante. Mas essa frase é lapidar. Não é a força, não é o exército que define até onde vai a democracia que define até onde vai o exército. É o contrário, né? Exatamente isso. Liguei o som. É tão prova que os militares estariam sucateados se a democracia não tivesse colocado no poder o Lula, que aumentou o orçamento dos militares. Então os militares que estão todos serelepes hoje, eles só estão tão serelepes como estão exatamente porque o governo democrático causou um grande crescimento econômico. Esse grande crescimento econômico pôde aumentar aí as condições dos militares. E uma coisa que nós precisamos admitir é o seguinte: você pode ser o líder de uma instituição,
Você pode controlar uma instituição, você pode ter o poder de desligar a luz de uma fábrica, você tem controle do disjuntor. Você pode ter o poder de fazer aquilo que você quiser com máquinas, mas seres humanos são motivados. Então não adianta, se você destrói a democracia, você vai criando uma situação em que as pessoas começam a ficar insatisfeitas. Muitas pessoas tentam entender o motivo da escravidão ter acabado. A escravidão acabou porque ela era pouco eficiente. As pessoas, porque eram escravas, elas não produziam tão bem e com tanta qualidade. O trabalho assalariado, ele não existe por uma generosidade das elites, não. O trabalho assalariado, ele existe exatamente porque ele é mais eficiente. As pessoas estão trabalhando porque elas estão motivadas, elas querem crescer de posto, elas querem receber o salário, continuarem empregadas. O processo democrático é a mesma coisa. Dentro de um processo democrático, as pessoas são livres e porque as pessoas são livres, elas conseguem produzir muito. O Bolsonaro, ele já dá resquícios de desrespeito à democracia no momento em que ele assina decretos sem a participação do Congresso. Ele tem feito isso constantemente. É o momento que eu falo, olha, você não pode, sob hipótese alguma, dizer que o Brasil é mais democrático que a Venezuela, porque a Venezuela, ela tem um parlamento e esse parlamento, ele está dentro da Constituição venezuelana fazendo exatamente aquilo que ele tem que fazer. No Brasil, o parlamento tem sido ignorado. Nós tivemos o caso do Bolsonaro legislando a respeito do plebiscito das armas, nós tivemos o caso do Mourão tentando criar a caixa preta para todas as instituições do Poder Executivo Federal. Então, a gente vê que ele não gosta muito de democracia, não apenas não gosta, como ele não respeita a democracia. Mas a percepção da inexistência de democracia só vai derrubando, aos poucos, a produtividade, porque as pessoas vão ficando desmotivadas. É aquela ideia, a escravidão não acabou porque as pessoas eram generosas. A escravidão acabou porque era improdutiva. As pessoas não trabalham como poderiam. Quanto mais a democracia for atacada no Brasil, menos produtivo o Brasil fica. Pode ser interessante para uma pequena elite política que são os ditadores, mas para os investidores, para a elite econômica, para as pessoas como um todo, isso não é vantagem não. O Brasil só vai perdendo valor, porque a democracia dá lucro. É isso que as pessoas precisam entender. A democracia é lucrativa. A não democracia só gera prejuízo. Só gera prejuízo, tensão, revolta, né? Revolução, eventualmente. Então, se eles quiserem ir por esse caminho, realmente o Brasil vai afundar cada vez mais. Almeri Espíndola de Souza, Stop está certo, tem muita grana correndo nos corredores dessa podridão. Os parlamentares vão votar só por dinheiro. Léo, mas eu queria trazer uma tese para você aprofundar, que é a seguinte: será que o Bolsonaro ele é totalmente inconsequente, totalmente incapaz, como algumas pessoas dizem, ou será que ele está fazendo uma denúncia? Será que ele está gritando por socorro? Será que ele está pedindo socorro, dizendo, gente, olha, me colocaram nesse papel aqui de liquidar com o povo brasileiro, mas foi porque a democracia acabou, né? Os militares não acharam outra pessoa para fazer esse trabalho sujo, né? Eles prenderam o Lula, eles fizeram essa eleição fraudulenta e eu estou aqui, então, por favor, me socorram. Isso aqui já não é mais uma democracia, porque na prática o que ele falou é isso. Ele falou, olha, vamos parar, vamos fazer a retrospectiva, Léo. Por que o Bolsonaro é presidente? Porque o Lula foi preso. Por que o Lula foi preso? Para não disputar a eleição. Quem prendeu o Lula? O Moro. O que o Moro faz hoje? É ministro da Justiça do Bolsonaro e dos militares. Então é muito óbvio que os militares pararam de permitir democracia no Brasil. Quando houve a votação da prisão em segunda instância, o general Vilas Boas foi ao Twitter e disse o seguinte... atenção, as Forças Armadas estão... Quase que ele disse o seguinte, se vocês não votarem como a gente quer, vamos invadir o Supremo. Foi quase isso, né? E aí o Supremo votou acovardado, amedrontado, Carmen Lúcia, aquele vexame total. Caiu a presunção de inocência, rasgaram a Constituição, Lula foi preso poucos dias depois, né? A cronologia está muito bem desenhada. Aí depois disso, né, o Toffoli vira presidente do Supremo, e ele começa a colocar um assessor militar no Supremo, um tutor, né? O Supremo só põe na pauta o que o general deixa. O general Fernando Azevedo agora é o ministro da Defesa. Aí ele sai para ser ministro da Defesa, o Toffoli põe outro assessor militar. Está claro que o STF não pode mais brincar de ser tribunal numa democracia. O STF é um tribunal tutelado pelas Forças Armadas, né? Então, ou seja, o Bolsonaro denunciou essa situação. Ou ele foi burro, é uma hipótese, ele é muito burro,
e falou mais uma lambança, porque sai qualquer coisa da boca dele, ou ele denunciou. Ele está denunciando, gente, é isso aqui, ó, eles querem que eu acabe com a Previdência, mas é porque eles acabaram com a democracia e só tem eu aqui no lugar. Qual que é a sua hipótese, Léo? A minha hipótese é que o Bolsonaro teve um semancol que o presidente não preside nada. O Bolsonaro achava mesmo que ele ia chegar lá e o que ele falasse como presidente seria a decisão do presidente. O Bolsonaro achava mesmo que a Dilma não conseguia realizar determinadas atividades como presidente porque ela era burra, né? Não é isso que falavam os eleitores do Bolsonaro? A Dilma é burra, peraí. Não, não. O presidente da República, ele é o executivo e o executivo só pode fazer aquilo que a lei permite. De todos os poderes, a gente precisa concordar que tanto o poder judiciário quanto o poder legislativo são poderes colegiados, o que significa que são poderes compostos por muitas pessoas. Já o poder executivo é um poder representado por um só. Então você imagina, nossa, o presidente da República. Mas o poder executivo é o poder mais capado que existe. Eu tentei falar isso com o imbecil eleitor do Bolsonaro o tempo todo. É o motivo pelo qual a Dilma não conseguiu governar em 2015. Porque travam tudo. O Bolsonaro, a única coisa que ele pode fazer como presidente é aquilo que a lei permite. Qualquer coisa que ele fizer fora daquilo que a lei permite é crime de responsabilidade. E ele, como presidente da República, só podendo fazer aquilo que a lei permite, ele, na verdade, ele é uma superautoridade de poder capado. E hoje ele começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Uma das maiores críticas a respeito desse governo foi exatamente o fato de que esse governo foi composto por um monte de pessoas que não tinham noção das regras do jogo. Agora o Bolsonaro começa a perceber as regras do jogo. Talvez ele está dando um grito para tentar explicar para as pessoas, olha, eu até tentei, eu até gostaria de fazer, mas não é bem assim. Talvez seja a hora dele pedir desculpa e falar, olha, agora eu entendi por que existe mensalão. Olha, gente, desculpa aí, foi mal. Agora eu entendi por que a Dilma não conseguiu governar em 2015, eu fazia parte disso. As pessoas que estão me atrapalhando hoje, não deixando eu fazer meu trabalho, elas na verdade representam o que eu era durante o governo do PT, que são opositores que fazem oposição pelo prazer de fazer oposição. A Dilma deixou de governar, a Dilma passou por dificuldades, o governo... Digamos que o governo social passou por muitas dificuldades no Brasil porque a oposição queria simplesmente fazer oposição. A família Bolsonaro, que hoje está desesperada querendo aprovar essa reforma da Previdência, ela fazia oposição a uma micro-reforma que foi proposta há tempos atrás. Tem filme do Eduardo Bolsonaro falando, não pode ter reforma da Previdência, isso é um absurdo. A reforma da Previdência que foi proposta há pouco tempo atrás, ela é bem mais branda do que a de hoje. E lá atrás, ele fazia oposição, nem sabia por quê. Porque se hoje ele se contradiz, isso mostra que naquela época ele não tinha nem noção do que ele estava falando. O Bolsonaro ele tá dando sim um grito para tentar explicar talvez para a população aquilo que ele acabou de perceber, que não é tão fácil assim governar um país. Talvez o eleitor do Bolsonaro agora tenha entendido que, olha, é muito bonito você entrar na frente de um piano e tocar aquela peça maravilhosa, né, Piratas do Caribe. Senta lá e faz, companheiro. Né? Tem muitos economistas de Facebook que falam, não, para resolver o problema do Brasil é só fazer isso. Só fazer isso. Senta lá e faz. O Bolsonaro teve a oportunidade de sentar lá e ver que não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Principalmente porque ele colheu o Brasil que ele plantou. Isso é o mais importante. O Bolsonaro é a maior vítima dele mesmo. O Bolsonaro, ele trabalhou o clima de ódio no Brasil, o Bolsonaro trabalhou o clima de conflito entre as funções do poder, o Bolsonaro trabalhou de uma forma muito efetiva o ódio à classe política e hoje o Bolsonaro é vítima daquilo que ele plantou. A sociedade não acredita no político, a sociedade não acredita no poder judiciário, o poder judiciário quer confrontar a política, o poder legislativo só trabalha comprado. O Bolsonaro trabalhou nesse sentido. O Bolsonaro faz parte disso. Então, digamos que, além do eleitor do Bolsonaro ter que passar vergonha por ter votado no Bolsonaro, além do eleitor do Bolsonaro ter que passar vergonha pro resto da vida por ter plantado o Brasil que temos hoje, por ter colocado aquela representação de incompetência extrema na presidência da República, o Bolsonaro é a maior vítima daquilo que ele fez. O Bolsonaro criou todas as condições para o país que ele hoje é presidente ser impresidenciável.
O Brasil é ingovernável por causa de um trabalho de destruição da estabilidade política, social e econômica que o próprio Bolsonaro foi um dos protagonistas. Léo, Jorge Paulo está trazendo uma questão aqui, olha, vocês acham que Lula sai com parecer final da ONU ou só com povão em massa nas ruas, né? Bolsonaro é tão ruim que emperrou a própria direita. Vou ler também o comentário da Baby Abrão, dizendo que a agenda do Bolsonaro é destruir a democracia. A nossa é ampliar a democracia e a nossa é a que vale. Essa questão do Lula é interessante. Essa fala do Bolsonaro hoje foi muito boa para o Lula, né? Por exemplo, logo depois que ele falou, o Florestan Fernandes Júnior deu uma declaração para a gente. Ele falou assim, bom, agora eu entendo porque eu não pude entrevistar o Lula. Não sei se você se lembra, Léo, o Lewandowski tinha autorizado o Florestan a entrevistar o Lula em Curitiba. Ele foi para Curitiba, né? De repente, no meio lá do fim de semana, o plantão, sei lá, o Fux cancela a entrevista, cancela a decisão do Lewandowski e o Toffoli confirma a decisão do Fux. Por que o Toffoli impediu o Lula de dar uma entrevista? Porque o general não deixou. O general que assessorava o Toffoli no Supremo, chamado Fernando Azevedo, ou outro qualquer, falou, não, o Lula não pode falar. Portanto, os militares não estavam deixando o Brasil brincar de liberdade. Que a fala do Bolsonaro foi mais grave. Ela falou assim, olha, ele falou que os militares, que o Brasil só tem democracia e liberdade quanto os militares deixam. Na liberdade, você inclui a liberdade de expressão. Então, hoje o Brasil não tem mais liberdade de expressão. Ele tem alguma liberdade. Obviamente, pode-se fazer crítica. Muita gente critica o Bolsonaro, mas o Lula não pode falar. Se o Lula não pode falar, as pessoas não podem ouvir o Lula, como você bem falou. Então, claramente, quando o Bolsonaro fala isso, que liberdade e democracia é só quando os militares deixam, né, ele está dizendo, olha, os militares não estão deixando, né, que essa democracia inclua o Lula. O Lula vai ser julgado em março. Então, possivelmente, essa declaração do Bolsonaro vai ser usada pela defesa do Lula para convencer o Comitê de Direitos Humanos a uma realidade óbvia, né, que o Lula é um preso político. É tão óbvio, tão evidente, o Bolsonaro está quase dizendo, olha, eu só sou presidente porque os militares prenderam o Lula. Né? É isso que está sendo colocado. Então, nesse sentido, eu acho que sim, a decisão da ONU vai ser importante para o Lula. Agora, evidentemente, ela se soma à mobilização popular. Eu queria pegar a sua opinião a respeito disso, Léo, sobre como o Bolsonaro pode eventualmente estar até ajudando o Lula. Sim, na percepção social, para que o povo entenda a importância de ir para as ruas. Né? Eu nem digo ir para as ruas de forma desorganizada, eu digo o povo precisa, principalmente as lideranças de esquerda, precisam organizar o povo para trazer a democracia de volta, porque a decisão da ONU, ela não vai ser respeitada pelo Brasil. Bolsonaro já avisou que só existe democracia quando os militares deixam, o que significa que o STF só vai poder acatar a decisão da ONU, que tem palavra final a respeito de direitos humanos no Brasil, se os militares deixarem. Mas os militares não deixam o Lula dar entrevista, e os militares vão deixar o Lula sair da cadeia porque a ONU falou que o Brasil desrespeitou direitos humanos? Claro que não, gente. A gente precisa de um trabalho em massa, no sentido de orientar as pessoas para as pessoas entenderem como elas estão perdendo. Porque enquanto o povo não entender que está perdendo, o povo vai aceitando isso. A gente tem que ampliar esse trabalho, né? Tem um colega aqui que pergunta cadê a ONU? A ONU não pode fazer muitas coisas. Né? A ONU não vai invadir o Brasil por causa da prisão do Lula. A ONU certamente, muito obrigado, Mi Marli, a ONU certamente, ela talvez poderia invadir o Brasil pelo petróleo, mas não para libertar o Lula. Isso é uma coisa básica. Né? O Brasil não tem armas nucleares, o Brasil poderia ser invadido por causa do petróleo, mas não para libertar o Lula. Como que a gente consegue libertar o Lula? Primeiro, libertando a cabeça do povo. O povo precisa entender o que significa o que está acontecendo. Agora, a Rosa está dizendo que o Bolsonaro deu o seguinte recado, Brasil, ame-o ou deixe. É basicamente o recado da ditadura. Está dizendo o seguinte, essa declaração dele pode ter sido um aviso de que, olha, se vocês encherem muito meu saco, né, eu acabo com a brincadeira com o que resta de democracia e com o que resta de liberdade. Pode ser essa a mensagem do Bolsonaro. Né? A Naomi está dizendo o seguinte, a Globo já vem há muito tempo criminalizando a esquerda e Bolsonaro foi um acidente de percurso que vai contra a própria Globo. Concordo plenamente com a Naomi, e aí eu queria te trazer um outro tema, Léo. O pessoal da Globo está apavorado com o Bolsonaro. O Bolsonaro fala tanta bobagem. O que acontece? O Bolsonaro teve um ato de sincericídio. Né?
ele confessou que a democracia acabou no Brasil, que a gente não vive num regime democrático. E isso é muito ruim para a Globo, porque a Globo construiu toda uma farsa de que as instituições estão funcionando no mundo do golpe, né? As instituições funcionam no grande acordo nacional. Então a deposição da Dilma foi legal, a prisão do Lula foi legal, tudo isso que a gente sabe que foi ilegal, eles dizem que foi legal. Agora vem o Bolsonaro e fala que os militares é que decidem quando a gente brinca de democracia ou não. Aí o que está acontecendo? Os colunistas da Globo, Léo, estão assim, realmente apavorados, né? Miriam Leitão, Merval Pereira, todos dizendo assim que o Bolsonaro tem que ser contido. O mais grave foi o Lauro Jardim, que é um dos principais colunistas do jornal o Globo, diz o seguinte: Bolsonaro solto é um perigo. Bolsonaro precisa ser monitorado 24 horas por dia. Por quê? Porque o Bolsonaro está rasgando a fantasia da Globo, né? E aí eu te pergunto, como é que a gente pode ter um presidente monitorado, né? Um presidente que não pode abrir a boca, que não pode mexer no celular, porque se ele mexer no celular ou abrir a boca, ele estraga a farsa que foi criada pela própria Globo. Léo, é sempre bom lembrar que eu trouxe aquela teoria e eu até tenho mandado recados pro Bolsonaro e eu cheguei à conclusão que o Bolsonaro ouve meus recados. Eu tenho mandado muitos recados pro Bolsonaro no sentido de: Bolsonaro, quer saber de uma coisa? Chuta o balde e tenta o apoio do povo. Não é aquele Bolsonaro que de uma hora para outra abandonasse o sistema e começasse a governar pro povo. Eu não sei, talvez o Bolsonaro vai fazer isso, né? O Bolsonaro vai julgar pro povo: olha, a Globo é uma farsa, os militares estão controlando tudo, tá tudo errado. Mas lógico, o Bolsonaro é ouvido. A Globo tá muito desesperada sobre o que o Bolsonaro tem a dizer, porque ninguém sabe o que mais ele vai falar. Porque, e se o Bolsonaro... Olha, vamos fazer aqui algumas especulações, tá, gente? Especulação é aquela coisa assim, olha, nada do que eu tô falando necessariamente é verdade, mas vamos imaginar. Imagina que o Bolsonaro foi fazer aquela cirurgia. Imagina que o Bolsonaro tem uma notícia de que ele tem 6 meses de vida. Se ele cismar de chutar o pau na barraca, todo mundo vai ouvir. E se ele cismar de falar, olha, foi um pacto dos Estados Unidos com a Globo para destruir a economia brasileira, Bolsonaro pode ser muito perigoso de acordo com o quadro de saúde do Bolsonaro. O Bolsonaro pode chutar o pau na barraca exatamente porque, olha, já que eu vou morrer mesmo, eu capo com essa farsa. Olha, eu tô com 6 meses de vida. Eles não vão deixar eu governar por 6 meses, vão me encher o saco. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar tudo que eu sei. Então, podem estar morrendo de medo do que o Bolsonaro tem pra dizer. Porque, tipo, começaram a me chantagear? São possibilidades. Se o Bolsonaro estivesse chutando, é porque ele vai seguir seu conselho. O Bolsonaro vai chutar o balde. Vai libertar o Lula, já pensou? Liberta o Lula, vai chamar o Lula para governar e falar assim: Lula, me ajuda aí, vou trair os patrocinadores. É melhor mas mesmo que ele não chame o Lula, já pensou se ele conta a verdade do que está acontecendo e o eleitor dele fica sabendo que tudo foi uma grande farsa? Muita gente pode estar morrendo. Olha, é o fim da Globo, porque, veja bem, nós temos uma realidade em que a esquerda, ela acusa a Globo de ter trabalhado a destruição da economia. Isso que você está falando, porque é o seguinte: a Globo está demonstrando muito desespero. Ela está muito apavorada com as falas desastradas do Bolsonaro, né? Parece que assim, a impressão que passa é: olha, o Bolsonaro está estragando o nosso teatrinho. Então eu acho que tem alguma coisa aí consistente no que você está dizendo. Sim, mas é isso que eu falo. Olha, a Globo está fragilizada. A esquerda já sabe que a Globo trabalhou para destruir a economia nacional. O centro tem aquela ilusão de que não, Estados Unidos é parceirão, não tem nada disso não, é tudo teoria da conspiração. A extrema-direita acha que a Globo é comunista, ou seja, a Globo só tem uma pequena fração do centro. A Globo só tem o eleitor do Alckmin. Imagina que o Bolsonaro agora, ele solta essa de que foi tudo uma farsa, que a Operação Lava Jato foi para acabar com... Tudo que a gente fala, olha, a Operação Lava Jato foi para acabar com a indústria nacional, a prisão do Lula foi para entregar o pré-sal, tudo que está acontecendo no Brasil é uma grande farsa, uma grande fraude, e a Globo está por detrás de tudo. E mais, já pensou se o Bolsonaro explica para o eleitorado dele de que o desemprego no Brasil ele foi criado pelos Estados Unidos e outros países para conseguirem o trabalhador brasileiro produzindo agrícolas? Acabou a farsa, acabou a Globo. O Bolsonaro, ele consegue criar uma situação da multidão e é para arrebentar a Casa dos Marinhos, arrebentar toda a Rede Globo. Se o Bolsonaro fala... Não, e parece uma brincadeira, porque olha, a esquerda trabalha da seguinte maneira, Léo. A esquerda trabalha assim: paz, vamos resolver, diálogo.
Se essa extrema-direita do Bolsonaro fica sabendo que a crise que a gente vive hoje foi criada, não é uma ocasião, ela foi criada para tomar o poder, e que por detrás de tudo que o Brasil está passando hoje existem interesses dos Estados Unidos de colocar o Brasil como lixo, como produtor de alimento para eles, olha, essa direita radical, ela vai ficar super revoltada, porque a pior coisa para o espertalhão de direita é sentir que foi enganado. Léo, muitos superchats aqui. Deixa eu só agradecer primeiro aos músicos associados de Brasília, dizendo que o Bolsonaro agora é o seguinte: os bolsominions, quando eles veem alguém inconveniente nos grupos deles, eles mandam, vai lá pro 247. Quando alguém fala, não, isso que o Bolsonaro fez não foi legal, tipo o vídeo pornográfico lá, eles falam, vai pro 247. Então, recebemos aqui, podemos receber muito bem os desiludidos com o bolsonarismo, né? A Renilde mandou um superchat também aqui, obrigado. Renilde mandou mais um. Deixa eu continuar aqui, porque tem várias mensagens, Léo, preciso dar conta de todas elas. Isadora, Léo, falem sobre a treta entre Olavo de Carvalho e Mourão. O núcleo Bozo está se rompendo. Bom, eu vou falar rapidamente, mas depois você comenta. Evidentemente, se o Olavo de Carvalho está brigando com o Mourão, é porque ele acha que o Mourão não está tão submisso aos Estados Unidos quanto o Bolsonaro, né? Felipe Souza, é preciso o povo nas ruas, greve geral, saques, quebradeira, calma, é preciso incendiar o país, não há solução dentro da legalidade. Olha, o Bolsonaro mesmo disse que o Brasil não vive mais numa democracia, né? Canal Jogatina, convido o nosso presidente Zé de Abreu para dar uma chegadinha em Brasília para subir a rampa e colocar a faixa presidencial. O presidente Zé de Abreu chega amanhã no Rio de Janeiro. Léo, como é que você vê essa treta Olavo de Carvalho e Mourão? Depois eu vou falar de como o Mourão reagiu a essa fala desastrosa do Bolsonaro. Olha, o primeiro ponto que eu coloco a respeito da treta Olavo de Carvalho e Mourão é: se o Olavo de Carvalho fala mal do Mourão, é porque o Mourão é bom. Básico. Isso é conclusivo. O Olavo de Carvalho, ele tem esse trabalho de defender, criar argumentos e criar linhas de raciocínio para toda uma legião de imbecis que fazem o trabalho de propagação dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Se o Olavo de Carvalho começou a trabalhar uma desconstrução do Mourão, significa que o Mourão está mais do lado do Brasil do que dos Estados Unidos. E eu acho muito bom, porque quando o Olavo de Carvalho começa a criticar o Mourão, automaticamente essa percepção que eu tenho, ela não é uma percepção só minha. A esquerda já começa a perceber, mas olha, todos os comunicadores de extrema direita estão falando mal do Mourão. O Mourão não é assim tão ruim, porque senão eles não estavam falando mal dele. Então o Mourão já começa. Olha que coisa interessante, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O Mourão já começa a ser atacado pela extrema-direita, o que significa que o Mourão já começa a pegar uma birra da extrema-direita, ele já começa a se aproximar do centro, centro-esquerda. O Mourão já começa a ser mais nosso do que deles. Isso é interessante, porque o Mourão, ele tá muito mais... Daqui, assim, se a gente tiver que apostar para daqui 6 meses, eu acho que 90% das pessoas apostariam que daqui 6 meses o presidente é Mourão. Então, ou seja... Se o Mourão está sendo atacado pelo Olavo de Carvalho, isso vai ramificar para todos os imbecilizadores de direita e automaticamente esses imbecilizadores já começam a distanciar o Mourão da extrema direita. E isso mostra duas coisas. A gente consegue perceber que o Mourão não representa os interesses dos Estados Unidos, senão o Olavo de Carvalho estaria, obviamente, apoiando o Mourão. E por outro lado, a gente consegue também perceber que o trabalho da esquerda, da extrema direita batendo no Mourão faz o Mourão se deslocar um pouquinho em direção à esquerda. Isso, para mim, é fantástico. Que o Olavo de Carvalho continue fazendo isso, por favor. Léo, a Rose fala, sei não, Mourão é Globo, Globo é Moro. Tudo que está com Globo e Moro é do capeta, diz ela. Então tem que ter esse cuidado, né? E o Breno Altman hoje fez várias advertências em relação a esse flerte com o Mourão, né? A gente está dizendo, ó, não, o Bolsonaro é burro mesmo, não tem nenhuma estratégia na fala do Bolsonaro, não. Tem gente falando que o Bolsonaro é um pateta, mas vamos falar das reações dos generais, né? Tudo que o Bolsonaro fala tem que ser consertado horas depois, né? Porque ele fala muita besteira. Então, o Mourão falou, não, gente, o Bolsonaro foi mal interpretado. Ele falou assim, olha, quando as Forças Armadas não estão vigilantes, a democracia sucumbe. O general Heleno já falou assim, quer saber? Ele não falou nada demais, não. O que ele falou é isso mesmo, não tem nada de errado no que ele falou. Então, a gente percebe uma divisão. O Mourão
tentando pelo menos preservar as aparências de democracia, e o Heleno dizendo o seguinte, quer saber? Nós vamos deixar vocês brincarem de democracia quando a gente quiser e se a gente quiser. Então o Heleno está nessa linha também de que democracia é uma concessão dos militares. Você enxerga uma divisão entre o Heleno e o Mourão, Léo? Com certeza, Léo. Essa divisão, ela está muito clara em todas as instituições brasileiras. A gente percebe desde o STF que tem uma divisão clara de opinião, até no que diz respeito ao entreguismo. A gente tem o super entregador Barroso, por exemplo, e a gente tem nacionalistas no STF, como a gente tem também nas Forças Armadas entreguistas. Infelizmente, a gente tem antinacionalistas nas Forças Armadas. A gente tem pessoas nas Forças Armadas que elas são, apesar de serem nacionalistas, elas são contra o social, que são essas pessoas que fazem questões de ter o Lula preso, mas elas não querem o entreguismo. Então a gente tem divisões assim para todos os gostos, a gente tem todos os níveis de divisão. A gente tem, inclusive, assim, uma coisa, aquela coisa, né? Falam que jabuticaba só existe no Brasil, mas não é uma única coisa exclusiva do Brasil. A gente tem também ministro das Relações Exteriores que defende interesses de outro país. Tudo isso são coisas bizarras que a gente encontra no Brasil. A gente tem um chanceler brasileiro que defende os interesses dos Estados Unidos. Coisas, assim, completamente antagônicas, né? Um técnico de um time que defende os interesses do outro time que está em jogo. Como assim, né? Um técnico de um time que está dando dica para o outro time, defendendo o outro time. Tudo isso são coisas bizarras que estão acontecendo na política hoje. É por isso que eu falo que talvez a única forma da gente resgatar a estabilidade política seja um novo pacto. Porque fora isso fica bem difícil. Deixa eu agradecer a Josi Negreiros aqui. Ela fala... Isso sim, quando o militar pega a birra de alguém ou alguma coisa, sai de perto. Eles sobem nas tamancas e botam o urutu na rua para enfrentar quem os enfrentam. São covardes. É isso aí, Léo. A Margarete está dizendo para você, Léo, para de pedir, vem Mourão, tá? E aí tem uma questão, Léo, o Alex Sonic está fazendo essa interpretação, né? Algumas pessoas estão interpretando dessa maneira, que essa fala do Bolsonaro foi um recado para o Congresso. Ou vocês aprovam a reforma da Previdência sem encher o saco, ou a gente fecha o Congresso. Você acha que pode ter sido uma ameaça de fechamento do Congresso também? Antes de você responder, eu vou ler o superchat do Cláudio Alves dizendo que a Goebbels, que é Globo mais Goebbels, né, divulgou que Adélio tem transtorno delirante persistente, mas isso não significa que ele não possa ter sido instrumentalizado. Vamos falar do Adélio depois. A Isa dizendo, eu não quero Mourão, não. Apostar no menos pior é muita pobreza, tá bom? É mais ou menos a ênfase do que foi dito pelo Altman também. O Guilherme Ferraz dizendo, análise equivocada, apoiar o Mourão. Léo, você acha que o Bolsonaro... Vamos falar de tudo isso. Você acha que o Bolsonaro está ameaçando fechar o Congresso com essa fala? Léo, eu não acho que ele estaria ameaçando fazer isso pela reforma da Previdência, não. Eu não acho que o Bolsonaro trabalharia nesse sentido extremamente forte pela reforma da Previdência, porque ele é contra a reforma da Previdência. Ele está jogando a reforma da Previdência para frente porque ele está sendo obrigado a fazer isso. Eu tenho uma opinião que o Bolsonaro, ele não gostaria de ser antipovo. Só que ele se vendeu tanto para conseguir se eleger que agora ele é obrigado a ser antipovo. Essa é a opinião que eu tenho. Se ele mandou um recado para o Congresso, não é por causa da reforma da Previdência. Talvez ele mandou um recado exatamente pelo contrário. Olha, se continuarem me pressionando para ser o cara que vai fazer essas pautas bomba para depois entregar a presidência limpinha para o Mourão, eu vou falar tudo que eu sei. Porque eu acho que o Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro possa receber essas críticas aí de ter uma reduzida capacidade intelectual, é perceptível que eles querem julgar a merda nas mãos dele para que ele faça o trabalho sujo e depois julgarem ele fora. Isso é perceptível. Pode ser que ele esteja se defendendo disso, de ser julgado fora depois que fizer o trabalho sujo. Ele não faria uma ameaça dessa para fazer o trabalho sujo. Por mais que as pessoas não consigam acreditar nisso, eu não consigo acreditar que o Bolsonaro queira a reforma da Previdência. Eu acho que o Bolsonaro, nesse sentido, ele está sendo pressionado. E para mim, o caso Queiroz veio exatamente para mostrar para o Bolsonaro que ele não tem muito controle sobre o futuro dele, não. Então eu acho que ele está
mais um chantageado. Eu acho que ele nunca quis fazer reforma da Previdência, pelo contrário, eu acho que ele está aí e agora estão cobrando a conta dele, e eu acho que exatamente por isso surgiu o Queiroz também. A Naomi está dizendo, sei que aqui é um local mais sério, mas dá para mandar o Bolsonaro tomar? Não, não dá. Desculpa, Naomi, não podemos fazer isso publicamente, porque isso realmente é coisa de carnaval, tal, não podemos fazer aqui. Ô, Léo, vamos falar então do Adélio um pouquinho. O Adélio sempre pareceu o Lee Oswald brasileiro, né? O assassinato do Kennedy é uma das grandes fraudes da história. Ah, não, foi o Lee Oswald sozinho que deu tantos tiros no Kennedy lá, ninguém da CIA sabia de nada, né? Não tem nenhuma conspiração, né? E aí depois apareceu o cara que também tinha sido o Lee Oswald deles, tinha passado um período na União Soviética, o nosso Adélio aqui passou um período no PSOL, né? Então, assim, tem um passado comunista, aquela coisa. O Lee Oswald foi rotulado como louco, né? E depois foi assassinado. E o cara que matou o Lee Oswald também foi assassinado. Tudo loucura, né? Agora dizem que o Adélio tinha transtorno paranoico, delirante e tal, e que ele pode ser inimputável, né? Ou seja, ele não pagaria pela suposta facada. Pode ser até que termine solto por ser inimputável. Será que esse é um outro grande acordo nacional, Léo? O cara finge dar uma facada, depois é rotulado como louco, fica lá isolado durante um tempo e fica por isso mesmo? Léo, eu tenho um ponto que, na verdade, não é criação minha, é simplesmente repetir aquilo que acontece nesses países onde, direto e reto, eles estão noticiando atentados terroristas. Como que funcionam esses atentados? Como que funcionam esses acordos? Se o Adélio deu a facada, é o que a gente não sabe. Se a facada foi uma armação, e se essa armação, o Adélio estava participando dela sabendo, claro, vamos pensar, duas possibilidades. Se o Adélio participou dessa armação sabendo do que estava acontecendo, agora eles vão conseguir tirar o Adélio da cadeia como inimputável, é louco e tal. Só que tem um problema, e um problema muito sério. Se o Adélio é inimputável, ele não vai sair para as ruas, o que significa que ele continua sendo um perigo para o Bolsonaro se ele contar o que aconteceu. E se o Adélio vai para um hospital, por exemplo, psiquiátrico, e fica lá, ele vai abrir a boca. Então, eu não acredito que se o Adélio participou do esquemão, sabendo do que estava acontecendo, eu não acredito que ele vai ser retirado da cadeia, não. Eles vão manter o Adélio no isolamento. Enquanto o Adélio estiver sendo mantido no isolamento, sem ter contato com o mundo externo, eu acredito na teoria de que ele sabe da armação que ele participou. Isso é uma possibilidade. Só que existe outra possibilidade que tem mais a ver com o mesmo grupo que trabalhou na estratégia da campanha do Bolsonaro. A mesma inteligência que fez a campanha do Bolsonaro, ela costuma criar atentados terroristas ao redor do mundo. E como que eles fazem? Primeiro, eles vão mapeando as pessoas que têm uma certa deficiência mental. Quando a pessoa tem uma certa deficiência mental, é possível, no jargão popular, entrar na cabeça da pessoa. Então eles utilizam um pseudo-líder religioso para ficar buzinando na cabeça da pessoa que é uma ordem de Deus que a pessoa amarre bombas no corpo e faça, por exemplo, um atentado terrorista. Quando você fica sabendo que aconteceu um atentado terrorista, suicida, não é uma pessoa normal. Eles vão mapeando quem tem um transtorno mental, utilizam aquela pessoa que tem aquele problema mental para fazer aquele atentado. Então, eles entram na cabeça de uma pessoa que já tem a cabeça fraca. O que eu imagino que aconteceu? Se não aconteceu essa armação, se realmente aconteceu um atentado contra o Bolsonaro, que pode ter sido causado de uma forma superficial para levar o Bolsonaro para o hospital para ele fazer a cirurgia de câncer, por exemplo, o Adélio ele não foi contratado para atacar o Bolsonaro pela equipe. Seria mais ou menos assim, o Adélio nem sabe do que aconteceu. Ele foi aos poucos sendo convencido que Deus mandou ele fazer isso. É assim que funcionam esses atentados ao redor do mundo. O líder religioso fica falando, olha, você recebeu a missão de Deus para colocar bomba no seu corpo e explodir o inimigo de Deus. E aí o cara vai buzinando na cabeça, o cara acaba fazendo isso. Eu imagino que o Adélio foi conduzido nesse sentido. A inteligência do mesmo país que conseguiu fazer a campanha do Bolsonaro é que utilizou um líder religioso brasileiro
líder religioso, entre aspas, para entrar na cabeça do Adélio e convencer o Adélio que ele faria isso em nome de Deus, por Deus. A Gisele Almeida está dizendo aqui, Léo, que sempre fez essa comparação também do Adélio com o Lee Oswald. Disse que aquela pose do Carluxo no dia da posse, ele estava sentado atrás do carro como se fosse um Kennedy, também me fez pensar na representação da farsa, né? Tudo é uma grande farsa no Brasil, né? A gente está vivendo uma ópera bufa aqui no país, né? Suzy Cidreira dizendo, a guerra contra Mourão não tem nada a ver com a reforma da Previdência, coisa nenhuma, e sim com a Venezuela. O Olavo pode estar atacando o Mourão por conta da Venezuela, de fato. A Naomi pergunta aqui, Léo, se o Bolsonaro cair antes de 2 anos de mandato, cai a chapa toda ou entra Mourão? Depende. Se ele cair por um processo de impeachment, entra o Mourão. Se a chapa for cassada, impugnada no TSE, aí tem que ser novas eleições, né? Então essa é a questão. Por isso que tem 2 caminhos. O caminho do impeachment leva ao Mourão, o caminho da impugnação da chapa, mas aí você teria que comprovar a fraude do WhatsApp, aquelas coisas que aparentemente não tem ninguém investigando, né? A Suzy Cidreira fala, ela pergunta, né? A razão da guerra com o Mourão não pode ser a Venezuela? Vou passar para você responder, Léo. Me parece que sim, mas antes agradeço aqui o Luciano Caroso, que se tornou membro do canal. Você acha que o Olavo, a mando dos Estados Unidos, bate no Mourão porque o Mourão se opôs à invasão militar da Venezuela? Isso e outras coisas. O Mourão tem se colocado contra o entreguismo em geral, o Mourão tem se colocado contra a submissão. A personalidade do Mourão tem sido a personalidade de um cara que é contra a pauta dos Estados Unidos como prioritária. O Mourão tem se colocado como um cara nacionalista. Ah, mas o Mourão é contra direitos trabalhistas. Não estou falando disso. Eu não estou falando do problema que a gente resolve dentro de casa. Eu estou falando da relação Brasil com os Estados Unidos. Quando a gente pensa em previdência, interesse dos banqueiros, 13º e férias, interesse dos grandes empresários, entreguismo, guerra contra a Venezuela e fim da indústria nacional, interesse dos Estados Unidos. O Mourão, ele pode ter algumas pautas que são pautas de interesse de bancários, de banqueiros, algumas pautas que são de interesse de grandes empresários, mas no que diz respeito a interesses geopolíticos, o Mourão é nacionalista. E é por isso que o Mourão ele é contra os interesses dos Estados Unidos. Se o Mourão é o liberal e por isso ele acha que 13º nem deve existir, isso é outros 500, não tem nada a ver com o interesse dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Os Estados Unidos querem um Brasil rural produzindo alimento. E como o Mourão não está nessa vibe, o Mourão não está a fim de ruralizar o Brasil, os Estados Unidos começam a ver o Mourão como um presidente inimigo. E é por isso que o Olavo de Carvalho, digamos que o porta-voz dos Estados Unidos na juventude brasileira e entre os adultos com idade de criança, ele traz essas colocações contra o Mourão. Léo, desculpa, estava sem áudio aqui, vendo uma notícia. Vou ler um superchat aqui da Noeli Queiroz dizendo, tenho medo do povo ficar só na net e a rua permanecer vazia. Eu estava vendo lá, era uma matéria sobre os rapazes que estão naquele vídeo postado pelo Bolsonaro, né, que o Bolsonaro viralizou, né, eles dizendo que eles queriam fazer um ato político, artístico, né, contra a colonização dos nossos corpos, né, então eles estavam lá se justificando, mas também não revelaram a identidade porque tem medo de represálias por bolsonaristas. Léo, bom, vamos falar do ex-presidente Lula, né? Agora que o Bolsonaro faz praticamente essa confissão de que não temos mais democracia, só quando os militares deixam, você vê uma perspectiva melhor de libertação do Lula ou não? Porque, assim, por mais que a gente... Você tem um lado que é a admissão pelo presidente da República, né, presidente por meio de uma eleição fraudada, de que ele só é presidente porque o Lula foi preso pelos militares. Isso pode chamar a atenção internacional, pode influenciar o julgamento lá da ONU. Por outro lado, você tem os militares que estão mandando no país mesmo, né, já que o Bolsonaro são eles que mandam, eles podem decidir a liberdade do Lula quando eles bem entenderem. Como é que você vê a questão Lula depois dessa declaração? Léo, a questão Lula, ela não depende de uma declaração do Bolsonaro, porque as instituições, todo mundo que
todo mundo que tem um pouquinho de cabeça sabe o que aconteceu com o Lula. Aquele cara que detesta o Lula, ele pensa, olha, a justiça brasileira é uma prostituta à nossa disposição. Ela faz o que a gente quer porque a gente tem como pagar. Isso, infelizmente, é a percepção que existe a respeito da justiça brasileira para as elites. É uma prostituta à nossa disposição. A classe média pensa uma coisa muito semelhante. Olha, a justiça brasileira faz com que o Lula seja preso porque a gente não quer mais ver vagabundo ganhando Bolsa Família. Os pobres olham para a justiça brasileira, não o pobre de direita, porque isso é uma exceção até ideológica, não dá nem para pensar como é que esse cara pensa, mas o pobre olha e pensa, a justiça está à disposição dos ricos, por isso prenderam Lula para que a gente não tenha uma representação. Ninguém no Brasil acredita que a justiça fez coisa certa ao prender o Lula. Algumas pessoas concordam com a justiça tendo feito coisa errada porque se acham representadas por essa decisão. Como que a gente vai ter a reversão dessa prisão do Lula, essa prisão política, no momento em que todas essas classes entenderem que elas estão perdendo com a prisão do Lula? Eu acho que o caminho é conscientizar o brasileiro, mesmo classe média, mesmo o elite, mesmo aquele que gostaria mesmo que o Lula nunca mais fosse presidente, falar, olha, por mais que você torça para o Cruzeiro, se você prender o Atlético, não tem mais jogo. Porque a torcida não vai para ver um jogo de um time só. É esse ponto de vista que as pessoas precisam entender. Nós temos uma... Oi? Isso aconteceu no famoso jogo da Libertadores da América. Era Flamengo e Atlético Mineiro, o juiz era o Zé Roberto Wright, né? E aí o que aconteceu? Ele expulsou todo o time do Atlético. Eu acho que ele queria que o Flamengo ganhasse, ele expulsou 6. E aí quando expulsou 6, o jogo acabou, porque um time não pode jogar, sei lá, com menos de 6 jogadores, era uma coisa assim. Então já tem um antecedente, né? E aí o que aconteceu? A torcida foi embora, pé da vida. Para o Flamengo foi uma vergonha, né? Ganhar o jogo daquela maneira. E para o Atlético Mineiro foi uma revolta jamais perdoada na história do futebol brasileiro. Foi o dia mais vergonhoso da história do futebol. Cláudio Alves dizendo, quem é declarado inimputável não é solto, é internado compulsoriamente, até deixar de ser considerado uma ameaça, ou seja, por tempo indeterminado. O Davi Tayu chegou aqui como membro do canal, né? E tem uma informação importante, com certeza vai ter mais manchete hoje ao longo do dia. O pessoal está perguntando se a gente já viu o vídeo True or Not da facada fake, vimos, né? Deixa muito claro que essa facada ou foi armada, ou não aconteceu, ou foi combinada com seguranças do Bolsonaro, né? E agora, Léo, o Bolsonaro, está falando ao vivo, ele está fazendo uma fala. Como ele nunca faz uma fala que não renda a notícia, né? Com certeza ele deve estar falando muita bobeira, Léo. Ontem foi o vídeo escatológico. Hoje foi essa fala de que a democracia é uma concessão dos militares, de manhã. Agora à noite ele deve estar aprontando mais uma. Então teremos muito trabalho pela frente, Léo. Olha, eu torço para que o Bolsonaro chuta o pau da barraca e conta tudo. Já pensou o Bolsonaro furioso? Porque o Bolsonaro é um cara meio nervoso. Já pensou o Bolsonaro furioso falar, olha, foi tudo armação. Perdi a paciência. Já que estão querendo me ferrar, eu vou contar tudo o que aconteceu. Foi tudo armação. Operação Lava Jato é uma farsa. O negócio era quebrar a indústria nacional. Você está desempregado porque juntou Rede Globo, Estados Unidos e alguns empresários brasileiros que queriam tomar o poder. Foi tudo uma grande armação. Nossa, ia ser bom demais. Porque aí a Globo acabava assim com uma semana. Se o povo soubesse a verdade por detrás da crise que aconteceu no Brasil, desde uma injeção de desgraça na economia brasileira que começou pelas agências do Aécio Neves em 2013, se o povo soubesse o que foi a Operação Lava Jato e como ela foi planejada, obviamente a Globo ia acabar. Muitas pessoas iam ter que fugir do Brasil. Bolsonaro devia sentar o pé no pau da barraca e contar tudo. Até bom, eu tô achando legal o pessoal fazer espremer bastante o Bolsonaro, que tem sempre essa expectativa. Será que o Bolsonaro vai contar? Uma hora ele conta. O Edson está dizendo que eu sou o Bolsonaro do futebol. Desculpa se eu ofendi alguém. Foi só para fazer uma comparação, porque esse jogo realmente foi um jogo que ficou na memória. Alô, Ana Lúcia Fraga. Manda um alô para mim. Amo vocês. 247 é a nossa luz no fim do túnel, né? Obrigado. Então, tomara que exista mesmo essa luz, né? A Rosane pergunta, Estopa, será que Mijair chega nesse nível de síntese? Eu queria trazer uma outra notícia para você, Léo. Dólar batendo 3,90.
Sabe aquela menina que foi para a manifestação contra a Dilma dizendo: papai, quero ir para Disney? Parece que não vai dar, Léo. Não vai rolar Disney esse ano, não. O dólar está 3,90 com viés de alta. Já descobriram que o Bolsonaro é uma grande fraude. O Haddad, nas suas redes sociais, disseram o seguinte: olha, acharam que estavam comprando uma cereja e era uma laranja podre. Tem uma menina que colocou uma plaquinha assim: Dilma, cadê meu dólar de R$ 2? Essa você esqueceu. Dilma, cadê meu dólar de R$ 2? Essa aí foi a frase mais engraçada de todos. Eu falei, gente, como assim? Cadê meu dólar de R$ 2? E tem o babacão do Camaro também. Tem que achar aquele vídeo do babacão do Camaro falando do preço da gasolina. Ah, quem tem que achar ruim é os pobres. Tá aí, ué. Votou no Bolsonaro, agora aguenta. Agora aguenta, gente. É hora. É hora. Assim, a música, eu acho que a Naomi Caymmi, é hora de trabalhar. Mas já que não tem trabalho, não tem emprego, é hora de lamentar. Agora é hora de lamentar, é um momento pedagógico, é um momento de aprender com os erros e, mais importante de tudo, não é um momento de simplesmente aceitar, porque para reverter é rápido. Para reverter é só ter uma união nacional, Lula livre e pronto. Digamos que... Léo, sabe o que é o mais desesperador dessa crise? É que o antídoto tá logo ali. O antídoto tá dentro de cada um de nós. Se o povo entender que o fim de tudo isso é uma reconciliação da nação e um respeito ao brasileiro, um respeito à democracia, Lula livre, novas eleições, acabou a brincadeira. Voltou a ser um país sério. Se a gente tiver isso, acabou o problema. Enquanto insistir nisso, não adianta. Vai pra Disney agora, tá R$3,90, vai pra 4. Vai pra 4. A Disney vai ficando cada vez mais distante. Sabe na escola que a gente estuda aquele negócio lá de Gondwana e Pangeia, que os continentes foram se distanciando, Léo? A elite brasileira agora, a gente tá tendo um distanciamento entre a Disney e o Brasil. A cada dia que passa, quanto mais tempo de pirraça de Lula preso, a Disney só vai se distanciando do Brasil. E aquela menina, a plaquinha dela, vai ficando cada vez mais frustrada. Então... Está cada vez mais longe do manifestote, né, Léo? Urias Oliveira está dizendo que tudo isso é um processo pedagógico. De fato, é uma oportunidade do Brasil aprender, né? Plantou ódio, colheu ódio. Plantou ódio, colheu Bolsonaro. Quando plantava esperança e amor, colhia Lula. Quando tinha Lula, colhia crescimento, colhia desenvolvimento. Com Bolsonaro, só colhe destruição. Cláudio Alves, a justiça brasileira jamais libertará Lula, jamais, a não ser se for obrigada a isso. A justiça brasileira nunca libertará Lula espontaneamente. Pode ser, então, que a pressão venha do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque o Bolsonaro acaba de confessou hoje, que o Brasil não é uma democracia. O Brasil só é democracia e só tem liberdade quando os militares deixam. Como os militares não deixaram ser democracia dessa vez, o Brasil deixou de ser uma democracia. Léo, a gente está chegando perto do nosso encerramento, daqui a pouco tem boa noite. Amanhã é um dia histórico aqui, viu? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. A gente vai ter uma grande mesa redonda, um grande debate com grandes mulheres, né? Gisele Federici mediando, Léo, um debate com Dilma Rousseff, presidente, né, deposta, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Maria do Rosário, foi ministra dos Direitos Humanos, Eleonora Menicucci, foi ministra das Mulheres, Benedita da Silva, mulher negra, senadora, né, deputada, enfim, ex-governadora do Rio de Janeiro. Então, realmente vai ser um dia pesado amanhã lá, um dia forte, alto nível. Um dia forte. É muito bom o alto nível que o 247 está, né, chegando, porque hoje a gente está numa situação aí que a gente está levando as maiores... Amanhã a gente vai ter as maiores lideranças femininas do país em uma mesa redonda no 247, com, sem dúvidas, uma das maiores jornalistas do mundo, que é a Gisele. Abração para Gisele aí. Muito boa essa iniciativa, eu acho que muito simbólica também, Léo. Tá de parabéns. Mas para ficar mais bonito tem que ter o áudio, Léo. Fala mais, fala mais. Quando você sente que eu tô em outra, fala mais, que eu tenho que passar uma orientação aqui. Tá bom, Léo. Então deixa eu agradecer aqui o Merlin das Luzes, que tinha mandado para mim uma mensagem há mais tempo. Ele falou: Bolsonaro precisa ficar
para apanhar durante 4 anos sem conseguir fazer a reforma. Sou contra fortalecer a direita trocando o burro por alguém mais inteligente. Olha, ele fala uma coisa interessante. Talvez colocar o Mourão nesse momento pode mostrar que a direita dá certo. O Mourão pode fazer alguma coisa que faça sentido. E a Mi Marli fala, Léo, me fale sobre a live da noite, quando volta. Mi Marli, eu vou tentar voltar hoje. Acabou que eu sumi da live da noite esses dias. Eu imaginei que eu conseguiria fazer ontem, eu não consegui. Eu vou ver se eu consigo voltar, vou tentar conseguir voltar com a live da noite hoje. Vamos ver. Mas se eu não conseguir voltar hoje, amanhã. Léo, Maria Celeste dizendo, pressão da ONU não, pressão povo na rua já. Greve geral, só assim se resolvem os desmandos do Brasil. Estava recebendo informações sobre a fala do Bolsonaro. Falou bobagem, como sempre, né? E disse que o Brasil deve sua democracia e sua liberdade aos militares, né? Pô, os militares que botaram pressão no Supremo para prender o Lula e para o Bolsonaro ganhar a eleição. Então, todos nós somos devedores dos militares que prenderam o Lula, situação complicada, né? Então, ele basicamente está tentando consertar a frase desastrosa que disse hoje de manhã, Léo. E aí é o seguinte, aí vem a Tânia Mara, lembrando, né? Enquanto o Brasil tivesse assim, dividido, rachado, né? Lula preso, Bolsonaro só é presidente porque Lula foi preso, o que diz a Tânia Mara, Léo? Consumo mínimo. Consumo mínimo, né? Onde é que vai levar esse consumo mínimo, Léo? Olha, eu não sei se o consumo mínimo vai resolver o problema nosso de democracia. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que é um ato importante, mas nós temos 2 classes de empresários no Brasil. O empresário que vende para o mercado interno, que é o que vai ser prejudicado pelo consumo mínimo. Esse empresário, ele já está se tocando que o Bolsonaro tem que sair. O empresário que está realmente do lado do Bolsonaro nesse momento é os donos da Vale, por exemplo, porque eles produzem no Brasil para vender para fora. Matam brasileiros, usam o nosso solo e mandam o produto para fora. Então eu não sei se o consumo mínimo seria a melhor estratégia. Eu acho que a melhor estratégia seria pressionar o seu deputado, pressionar seu senador, para a gente ter uma união das esquerdas no sentido de fazer um grande movimento de Lula livre. E o movimento seria uma paralisação, porque a paralisação é aquela coisa, o carro de boi parou, o dono do carro de boi fica louco. Enquanto a gente estiver só diminuindo o consumo, eu acho que a gente não vai, digamos que, prejudicar em nada aqueles que estão descendo a chibatada. Eles vão pensar, olha, o meu escravo está comendo menos. E daí? Eles não estão nem aí para o tanto que a gente consome. Eles estão preocupados, muito pelo contrário. O consumo mínimo, ele pode até diminuir a inflação. Esse dinheiro que vai ficar guardado, ele torna-se aí um valor fictício e até melhora a economia do Bolsonaro, porque a gente entra naquele clima de super poupança. Eu não acho que o consumo mínimo seja uma boa ideia, nem em termos econômicos, nem em termos estratégicos. A gente, com consumo mínimo, a gente pode estar prejudicando o mercadinho da esquina, mas a Vale vai continuar matando pessoas com barragens e mandando o lucro para fora do mesmo jeito. Os ruralistas vão continuar produzindo para o produto ser consumido fora do Brasil. Eu acho que agora é hora de pressionar as esquerdas por Lula livre. Léo, esse papo amanhã do Evangelho com as mulheres vai ser fundamental, contando com a participação da Dilma, né, porque estava vendo uma notícia chocante, né, uma jovem chamada Isabela Lima, estuprada pelo cunhado e depois queimada viva pelo namorado, né? Os casos de violência contra a mulher no Brasil realmente tomaram uma proporção alucinante depois que o Bolsonaro se tornou presidente, né? Realmente, o nível de violência cresceu muito. Ser mulher no Brasil virou algo muito perigoso depois que um cara como Bolsonaro virou presidente da República. Dirce Veiga está dizendo, ó, vai faltar só a grande Marielle amanhã. A manifestação de Roma, Itália, amanhã, nós Marielles brasileiras e italianas seremos presentes. Tem vários atos, né, contra essa violência que está crescendo no Brasil. Então, queria também enfatizar né, como a ascensão do bolsonarismo representa um risco para as mulheres no Brasil de hoje. Léo, cadê você? Sumiu? Léo, tive problema na internet aqui e ficou sem a sua imagem, sem som durante uns 10 segundos. Eu queria que você repetisse para mim.
Não, eu falava sobre a questão das mulheres, né? Repeti, eu citei o caso de uma mulher que foi chamada Isabela Almeida, jovem, foi abusada pelo cunhado, queimada viva pelo namorado, uma situação realmente assim assustadora, né? Os crimes assim muito violentos contra as mulheres têm crescido muito no Brasil, daí a importância do Dia da Mulher amanhã e dessas manifestações que vão acontecer no Brasil e no mundo também em defesa da Marielle. Não só em defesa da Marielle, mas também por Lula livre, né? Amanhã é um dia muito importante de mobilização contra o Bolsonaro, contra o feminicídio, contra a agressão à mulher em defesa do Lula livre. Sim, muito importante, Léo. Principalmente quando a gente percebe que existe um movimento contrário. O grande problema no Brasil hoje é que existe um movimento no sentido de recolocar a mulher como submissa, aquela ideia de que a mulher tem que ser... Vocês lembram do movimento que começou com as igrejas evangélicas, uma campanha que foi protagonizada pelo Silas Malafaia e foi acompanhada inclusive por personalidades do mundo evangélico como Ana Paula Vai-Ladrão. Essas pessoas estão trazendo de volta a ideia de que a mulher tem que ser submissa, ficar dentro de casa, cuidando do lar. E esse tipo de ideia de uma mulher que fica em casa submissa, cuidando do lar, ela cria uma outra brecha, que é, se a mulher não está submissa, cuidando do lar, bela, recatada do lar dentro de casa, ela está contra os ensinamentos daqueles que se dizem representantes de Deus. Então, ela está lá passível de ser agredida. Nós estamos com um contramovimento no Brasil. E é exatamente por causa desse contramovimento que vem do fanatismo, que vem dos alienadores, que a gente precisa de um trabalho nesse sentido no mundo inteiro para evitar que toda uma conquista de maior igualdade entre gêneros seja destruída agora nessa nova geração. Essa nova geração, infelizmente, ela tá destruindo tudo aquilo que foi construído na geração anterior, porque essa geração atual não sofreu os problemas da geração anterior. Então, é uma geração que nasceu sem saber o que é uma guerra, na verdade. É uma geração que nasceu com poucos problemas econômicos, é uma geração que quase não chegou a ver fome, é uma geração que quase não percebeu a diferença de gêneros como um grande problema. Afinal de contas, a maioria das mulheres que a gente tem hoje, vivas no Brasil, elas já nasceram com o direito de votar, por exemplo. Mulheres não sabem que há poucos anos atrás elas não tinham sequer o direito de votar. Então, é muito importante que, para que isso não seja destruído, afinal de contas, a gente está vendo essa geração atual destruir todas as conquistas da geração passada, para que isso não seja destruído, que as pessoas comecem a falar sobre isso, comecem a discutir esse assunto, chamar atenção a respeito disso. É um trabalho contra o trabalho que está sendo feito por evangélicos, como, por exemplo, Ana Paula Vai-Ladrão. Isso é muito importante. Olha só, Léo, isso aí que você falou. Antes o Vicente Jouclas mandou uma mensagem, trabalhando e ouvindo, obrigado. E o Ricardo Miranda resumiu tudo aqui, ó. Temer criou o mote Bela Recatada e do Lar. Bolsonaro agora é o Bela Calada e do Lar, exatamente. Está silenciando as mulheres aqui no Brasil. O A-Rock está dizendo, o retorno do Zé de Abreu é mesmo seguro? O Bozo não é normal. Zé de Abreu chega amanhã, 6 horas da tarde, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vai ser recebido por muita gente, muita gente. É engraçado que tem um cara aqui, ó, falando cadeia José bebeu, né? Mas ele defende que o Guaidó seja presidente da Venezuela, provavelmente. Então, o autoproclamado da Venezuela pode, mas o autoproclamado do Brasil não pode. E o Marcos Roberto reage, botando aqui várias fotos do Zé de Abreu com a faixa presidencial. Léo, é isso aí. Queria te dar um grande abraço, te agradecer. Daqui a pouco tem boa noite. Então, saudações, Léo. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado, Léo. Lembrando todo mundo da importância de se inscrever aí no TV 247, se inscrever também no canal do Estopa. Todo mundo pode ser membro, né, Léo? Estamos com 5 mil pessoas ao vivo, né? E nem todos são membros. Todo mundo pode ser assinante, brasil247.com/apoio. E pode apoiar também os jornalistas pela democracia. Brasil247.com/democracia. Bem lembrado, Léo. Desculpa, fala. Muito obrigado. Então, pessoal, se eu não conseguir fazer o programa hoje às 10h30, a última semana que eu tô com esses problemas, na semana que vem eu volto com certeza, mas eu vou tentar fazer hoje. Então, muito obrigado. Aqui eu tô de volta amanhã, com certeza, às 6h30 da tarde, né, Léo?
Deixa eu já dar um parabéns antecipado aqui para Tati Beller, que está fazendo aniversário amanhã. Gente, muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem boa noite. Valeu, Léo. Obrigadão. Inter. Valeu, Léo. Inter. Obrigado, pessoal. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está aqui no canal do Estopa. Só dar um toque para vocês, pessoal. Quem tem costume de acompanhar o programa das 10h30, esses dias... Olha, Cecília Feitosa fala: estudos feitos confirmam que mulheres evangélicas são as que mais apanham do marido. Olha, Cecília, uma coisa que a gente percebe acontecer demais são pessoas procurarem igrejas não por causa de Deus, mas para controlarem as mulheres. E isso, os pastores têm uma estratégia muito, muito grande. Para os pastores conseguirem os maridos, o que eles fazem é exatamente criarem regras para as mulheres. O que eles fazem? Olha, a mulher tem que fazer isso, tem que fazer... Tudo que o marido gostaria de ordenar a mulher, o marido tem vontade de mandar na mulher. A mulher de hoje não é submissa. Então ela fala: eu não aceito o marido mandar em mim. Então o que o pastor faz? O pastor coloca tudo que o marido gostaria de obrigar a mulher a fazer, o pastor coloca como sendo ordem de Deus. Então é assim que eles conseguem os maridos. Eles criam coleiras para as mulheres. Então muitas pessoas vão para as igrejas, os maridos vão para as igrejas exatamente porque naquelas igrejas a coleira vai ser colocada no pescoço da mulher e a mulher vai ser conduzida a ser do jeito que ele gostaria que fosse. Tem uma amiga minha que ela é atriz e o marido dela, assim, obrigou ela a parar de fazer tudo que ela fazia antes e sempre, né, insistindo no fanatismo religioso, querendo levar para a igreja, essa coisa. Por quê? Porque, na verdade, ele queria criar um motivo maior do que a voz dele para que ela parasse de fazer aquilo que o incomoda. Como que ele fez? Em nome de Deus, é Deus que está mandando. Mas, enfim, Mário Gameplay, não vai ter mais programas 22h30? Vai, Mário. Eu só estou, esses dias, com um pouco de problemas, alguns problemas, mas eu vou tentar voltar hoje. Felipe Amorim tá falando: Léo, o canal Dead Consense indicou o seu canal hoje. Muito obrigado. Inclusive, pessoal, quem gosta de uma explicação fundamentada a respeito das coisas, uma explicação para gerar subsídio mesmo, para você entender bem as teorias por detrás das coisas, gerar bastante argumentação, o canal Dead Consense é muito bom, faz sentido. Então deixa eu agradecer vocês aqui. Eu estou um pouco perrengado ainda, mas muito obrigado. Eu volto então vou tentar voltar hoje às 10h30, né, da noite. Então muito obrigado, pessoal, colocando as coisas ainda no lugar. Então muito obrigado e até mais logo. Se eu não voltar hoje às 10h30, eu peço desculpas. Vai depender muito de como que vai estar, como que eu vou estar no horário. Mas semana que vem tá tudo normalizado, com certeza. Mas vou tentar voltar hoje. Obrigadão.